Sejam todos bem-vindos ao Metaverso Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou fazer a minha análise com spoilers do episódio 11, que é o último da segunda temporada de Kaiju número 8. E malta, este episódio começou de onde o último episódio parou, com uma sequência de cenas de ação épicas da Capitã Minashiro a eliminar com extrema precisão os 6 Kaijus gigantes de uma distância impressionante de 20 km, o que ajudou os membros da Força de Defesa a dominar aquela área de extermínio de Kaijus. E depois disso o episódio mostra que a Força de Defesa está a conseguir dominar a maior parte das áreas de extermínios de Kaiju, o que lhes dá a esperança de vencerem aquela guerra. Mas isso dura pouco porque alguns membros da Força de Defesa percebem que aquilo ainda não acabou. E que o objetivo da primeira onda de ataque de Kaijus era separar os membros mais fortes da Força de Defesa, para a segunda onda de ataques de Kaijus entrar em ação. E esta segunda onda é composta por Kaijus numerados com força superior a 9,0, feitos de propósito para derrotar os membros mais fortes da Força de Defesa, os chamados pilares da Força de Defesa. E alguns desses Kaijus numerados são os mesmos que já tinham aparecido anteriormente no episódio 9, para provavelmente fazerem o reconhecimento da área. E enquanto isso, o Kaiju número 9 está a manipular tudo das sombras à espera da oportunidade certa para agir. E o primeiro Kaiju a agir é o número 15, que elimina os soldados de apoio da Kikuruma Shinomiya com apenas um ataque, e a própria Kikuruma Shinomiya apenas escapa desse ataque por pouco. E todos estes Kaijus numerados complicaram muitas coisas para a Força de Defesa, que não tem reforços para enviar ajuda para os alvos dos Kaijus numerados. E por isso eles vão ter que se virar sozinhos, como o próprio Capitão Narumi disse para a Kikuruma Shinomiya. Mas isso não vai ser nada fácil, porque como eu disse anteriormente, estes Kaijus foram feitos de propósito para os derrotar, e ao longo do episódio nós podemos ver isso. Como por exemplo na luta da Kikuruma Shinomiya, que mesmo ela se esforçando ao máximo, ela não conseguia acertar nenhum dos seus ataques no Kaiju número 15. Mas o Kaiju número 15 conseguia acertar os seus nela. E o Capitão Narumi também não estava muito melhor, porque o Kaiju número 11 que ele estava a enfrentar controlava a água, e o Capitão Narumi não conseguia prever os movimentos da água com os seus olhos. E o Vice-Capitão Roshi estava a enfrentar o Kaiju número 12, que era especialista em luta de curto alcance, como o próprio Vice-Capitão Roshi, o que estava a complicar as coisas para ele. Mas depois disso o episódio mostra uma sequência de cenas dos amigos do Kafka no abrigo e do próprio Kafka a ajudar na evacuação dos civis. E eu gostei particularmente da sequência de cenas da menina a relembrar ao Kafka indiretamente que a Força de Defesa é forte e que não vai desistir. E depois o Kafka ajuda a recolher as cartas dela e diz-lhe que ela tem razão, que a Força de Defesa tem membros muito fortes e que eles vão proteger todos. Eu gosto destas mini-histórias que ajudam no desenvolvimento dos personagens, dão-lhes confiança para agir. Mas ao mesmo tempo o episódio também mostra que a tenente que lidera a equipa que o Kafka faz parte nesta missão e a própria equipa estão a ter problemas para lidar com o Kaiju número 13, que foi enviado para os enfrentar, mesmo eles se esforçando ao máximo. O que obrigou o Kafka no final do episódio a intervir para salvar a vida da tenente. E depois dessa entrada triunfal do Kafka na luta, o episódio e a temporada terminam com ele finalmente a transformar-se em Kaiju número 8, o que atraiu a atenção do Kaiju número 9, como já se esperava. E na minha opinião este final foi muito épico, malta, e como é óbvio serviu para nos deixar animados e ansiosos pela próxima temporada. E eu gostei bastante deste episódio e de toda a construção que foi feita ao longo da temporada para chegarmos neste episódio final. Acho que foi muito bem feita, mesmo nós tendo alguns episódios ao longo da temporada que foram mais calmos, mas tudo isso serviu para chegarmos na guerra entre os Kaijus e a humanidade. E como é óbvio, tudo isso deixou-nos com o gostinho de queremos mais. Eu gostaria de ver a luta entre o Kaiju número 8 e o Kaiju número 9, o atual rei dos Kaijus, não é? Seria insano, mas vamos ter que esperar pela próxima temporada para ver isso. Mas agora o vídeo vai ficar por aqui, não se esqueçam de deixar like, subscrever o canal e ativar o sininho das notificações. E se quiserem, deixem a vossa opinião nos comentários. O vídeo fica por aqui, fui!